Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros alguém semelhante ao filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã, e tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia. Glorioso Jesus. Oh, aleluia. Tu és totalmente glorioso, Jesus. Eu creio que uma unanimidade diante dessas teofanias é um termo usado para quando Deus vem, literalmente. Quando a presença se manifesta. E uma unanimidade diante dessas teofanias, diante dessa manifestação física da presença de Deus. Uma unanimidade. É que todo mundo caiu no chão, sem força. João disse: eu caí aos seus pés como morto. Isaías também caiu no chão, ninguém teve força. Ezequiel. Unanimidade diante da glória da presença. É que ninguém consegue ficar de pé. Não tem quem consiga ficar de pé diante da presença do Senhor. Diante da glória dele, da beleza dele, da majestade dele. Até o melhor amigo dele, João. João era o cara que recostava a cabeça no ombro de Jesus. E João, quando viu Jesus em glória, ele não deu conta. Ele caiu aos seus pés como morto. Esse cara desabou. E Jesus colocou a mão sobre ele e disse: João, sou eu, seu amigo Jesus. Você não está acostumado a me ver assim, mas sou eu mesmo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que começa os processos e que termina os processos. Eu sou aquele que começou a história e vai terminar a história. Eu sou aquele sobre o qual toda a palavra, todos os profetas falaram. Eu sou aquele sobre o qual, por causa do qual o mundo e todas as coisas que existem foram criadas. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Por ele é o verbo vivo de Deus. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Sem ele nada do que foi feito se fez. E ele deseja tanto se revelar. Ele deseja tanto se revelar. E quando ele se revela, o nosso ego cai por terra. Nosso eu cai por terra. Quando ele se revela, os nossos dons, eles é como se eles se desintegrassem na presença de Deus. Eu lembro de uma experiência que eu tive há uns anos, quando eu ia gravar uma canção que era muito importante para mim naquela época. E eu estava indo para o estúdio do Gustavo. Nós ainda não éramos casados. E eu me lembro de chegar na rua do estúdio e aquela expectativa para gravar aquela canção. Parênteses, eram dias de grande movimento do Espírito. E em dias de grande movimento do Espírito, tudo pode acontecer. Sabe o que aconteceu? Minha voz sumiu. Sem nenhuma razão.
por nada. Eu não estava rouca, eu não estava gripada, não estava nada. E a minha voz desapareceu. E quando eu entrei no estúdio, sem voz, frustrada, eu encontrei duas pessoas muito de Deus ali, gente que eu amo dentro do meu coração profundamente. Uma delas era a Cris Tristão. E eu me lembro que essas pessoas começaram a orar por mim. E Deus começou a fazer uma coisa nova, a revelar algo novo. Eu tinha muitos sonhos. Quem sabe você tem tantos sonhos dentro de você, mas eu quero dizer uma coisa, diante da presença de Deus, a presença de Deus é como um fogo que vai sempre depurar, sempre queimar a palha. A presença de Deus é como fogo que vai sempre queimar aquilo que é perecível em nós. E na medida em que nós nos aproximamos de Deus, tudo que é palha vai se queimar. Deus é fogo consumidor e Ele arde em ciúmes, Ele arde em amor por nós. Tiago nos diz isso nesses termos. Ele diz: vocês não sabem que o Espírito que habita em vocês tem ciúme de vocês. Ele é como um fogo que vai consumir tudo aquilo que se coloca entre nós e Ele. E os meus sonhos estavam se colocando entre eu e Deus. E naquele dia, uma cantora morreu. E eu me levantei para servir o Senhor. Eu disse: Senhor, eu só estou para fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Eu não quero mais cantar para mim mesma, eu não quero mais fazer para ser vista, eu não quero mais fazer para ser ouvida. Eu quero a Tua presença, a Tua glória, a Tua beleza. E na medida em que nós nos achegamos diante da glória do Senhor, a gente descobre que a presença dEle, ela nos desconstrói para o bem, não para nos destruir, mas Ele nos desconstrói porque Ele tem algo muito melhor. Ele tem algo muito mais profundo, muito mais duradouro do que aquilo que nós podemos fazer com a nossa mão, com a nossa própria força, com os nossos próprios talentos, com o nosso próprio intelecto. Deus não se impressiona com os nossos talentos, mas Ele quer multiplicá-los na medida em que nós nos rendemos e rendemos os nossos talentos diante dEle. Ele quer multiplicar isso. Estes são dias de rendição. Dias de desistência, de uma santa desistência. Deus, eu desisto de viver para mim mesmo. E eu quero viver para Ti. Eu desisto de fazer na minha força. Senhor, eu quero ter uma visão de Ti que venha desconstruir tudo que é palha em mim, tudo que é perecível em mim. Assim como João, que caiu aos Seus pés como morto. É como se o velho homem, os velhos hábitos, os velhos sonhos, tudo aquilo que é perecível dentro de nós morresse, fosse consumido diante da presença viva de Jesus. Ele é totalmente lindo, Ele é totalmente desejável, e Ele terá uma igreja que o ama, que o deseja, que deseja a sua vinda, que deseja a sua presença mais do que qualquer coisa. Senhor, faz de nós essa igreja. Senhor, faz de nós esse povo. Faz de nós esse povo, Senhor Deus, com olhos para Te ver. Dá-nos olhos para Te ver, assim como os seres viventes têm os seus corpos cheios de olhos. Dá-nos olhos para ver o Senhor, para contemplar a Tua glória. Que a Tua glória nos desconstrua, nos arranque de lugares onde não pertencemos, nos arranque, ó Deus, de pertencermos a qualquer outro Senhor que não seja o Senhor Jesus. Por favor, Deus, arranca-nos dos esquemas religiosos, arranca-nos das caixinhas que nos prendem, que nos privam da Tua glória, da Tua presença. Arranca-nos, ó Deus, de tudo que nos priva
Oh, de te conhecer mais, de te ver como o Senhor é. Arranca-nos, Deus, do lugar da comodidade. Leva-nos mais alto, Senhor. Faz isso para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia.